Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula sobre humanismo hoje. Olha aqui, ó, humanismo. O que é o humanismo? A gente vai ver então, mas falando um pouquinho antes, o humanismo é o segundo momento da história da literatura lá em Portugal. Então, o primeiro momento foi o trovadorismo e o segundo momento o humanismo, ambos ainda na Idade Média. É bem verdade que o humanismo já representa uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá bem? Então vamos ver aqui direitinho o que é o humanismo. Então veja, aqui nós temos o humanismo, também conhecido como segunda época medieval. O humanismo caracteriza-se pela manifestação de três gêneros literários. O primeiro desses gêneros é a crônica do Fernão Lopes, né? Então a gente viu numa outra videoaula que durante o trovadorismo havia os cronicões. E o que eram os cronicões? Eram as crônicas escritas para registrar o que acontecia no reino de Portugália, no reino portucalense, quer dizer, Portugal. Só que essas crônicas eram escritas de modo a agradar o rei, de modo a exaltar a figura do rei, o chamado regiocentrismo. Mas o Fernão Lopes vai mudar um pouco essa maneira de escrever, então a gente vai estudá-lo daqui a pouquinho. Bom, o segundo gênero literário comum nesse momento é o teatro. Aliás, o teatro começa no humanismo, teatro em Portugal, bem entendido. Começa no humanismo, mas lá no século XVI, já que o Gil Vicente é um autor do século XVI. O Fernão Lopes, um autor do século XV. E ainda temos a poesia palaciana. O que era a poesia palaciana? Olha aqui, ó. A poesia palaciana, como o nome diz, eram textos poéticos escritos por autores ligados à nobreza, ou eram nobres, ou próximos da nobreza, e que substitui a cantiga, ou as cantigas. Então, veja, a gente vai estudar daqui a pouquinho que, com a invenção da imprensa, aquela ideia de se cantar, né? Lembra, a cantiga era cantada. Então, aquela ideia de se cantar, né? Quando né, iria declamar uma cantiga, na verdade, né? Com acompanhamento musical, então isso é substituído pela simples declamação, a simples leitura. Isso graças à invenção da imprensa. Então, são esses três gêneros, né, que a gente vai ver. Não hoje, hoje vamos falar sobre o Fernão Lopes e sobre a poesia palaciana. O Gil Vicente ficará para uma próxima aula, videoaula. Né? Então, continuando. Cadê aqui? Isso. Aqui é só para vocês conhecerem, ó, como ele é bonitão. Esse aqui é o Fernão Lopes, prazer. Isso aqui é o Garcia de Rezende. O Garcia de Rezende, eu não falei ali no slide anterior, mas ele compilou, quer dizer, juntou uma série de poemas palacianos e publicou um livro chamado Cancioneiro Geral, em 1516. Então, esse aqui é um homem, ó, bonitão, né? E aqui já é o Gil Vicente, né, teatrólogo. Mas vamos falar do Gil Vicente numa outra videoaula. Mas estão aqui os três principais autores do humanismo em Portugal. Não é? Muito bem. Tem aquela frase, né? Foi para Portugal, por Deus, ou não, né? Bom, então, o humanismo marca o século XV. Século XV é 1400 em diante, 1401, 1402, 1403, assim por diante. Com uma transição entre a Idade Média, lembram-se, né? Você talvez se lembre que lá na videoaula a respeito do trovadorismo, falamos que Portugal começou no século XII como reino, porque antes havia reinos separados, havia o reino de Leão, Castela, Aragão, né? E depois, com Dom Afonso I, que inicia a dinastia Borgonha ou Afonsina em 1139, então se tem o início do reino de Portugália, ou portucalense, tanto faz. Depois vai virar Portugal mesmo, tá? Então, isso é lá na época medieval. E aí nós estamos no século XV, quando Portugal, inclusive, inicia uma segunda dinastia, a dinastia de Avis. Mas depois eu falo melhor sobre essa dinastia.
Então, ela é uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna ou Renascimento. Na Itália, o período ficou conhecido mais como renascentista. Né? Então, aí inclui, por exemplo, Dante Alighieri, um poeta, o Petrarca, outro poeta. Depois, mais adiante, a arte renascentista na pintura, Michelangelo, Rafael, né? E outros pintores famosos, também escultores, ok? Né? Michelangelo, na verdade, também era mais escultor. Né? E Leonardo da Vinci, que eu estava querendo lembrar aqui, que era, né, pintor, mas também criava, né? Era uma pessoa que criava muito, enfim. Então, o humanismo tem um pouco a ver com o princípio renascentista. Por que um pouco a ver? Porque a renascença em Portugal vai ser, na verdade, o classicismo, mas isso também fica para uma outra videoaula. Bom, características. Então, o sistema feudal, aquele em que tinha o senhor feudal, o sucerano e os seus vassalos, né, os feudos, isso vai ruindo graças ao desenvolvimento do mercantilismo. Mercantilismo, que é a troca, né, a venda de a busca, a compra e recompra de mercadorias entre reinos. Então, quer dizer, Portugal vai se tornar um dos grandes reinos desbravadores dos mares, exatamente a partir do século XIV. Século XIV, como do Afonso, acho que é Afonso IV, se não me engano, que iniciou as conquistas ali pelos mares, então, Ilha das Canárias, por exemplo, entre outros locais que depois foram sendo descobertos. Mas entra um pouco de história também, né? Enfim. Então, enfraquecimento do sistema feudal, crescimento das cidades motivado pelo aumento do comércio. Então, comércio entre cidades. Não por acaso, Florença, na Itália, vai ser uma cidade, né, bastante rica, né, o estilo florentino, é onde nasce o Renascimento, inclusive, exatamente porque era uma cidade rica, em que tinha muito comércio. E aí, também, nesse contexto, há a invenção da imprensa pelo alemão chamado Johann Gutenberg. Johann Gutenberg. Deve ser assim que fala, né? Isso lá em meados do século XV. Quer dizer, o Gutenberg inventou a imprensa. Não a imprensa, a mídia, né? Jornal, não é isso. A imprensa, a possibilidade de imprimir livros. Porque antes os livros eram copiados. Era o copista. Já viu essa imagem? Então, a ideia da pessoa que ficava copiando. Por exemplo, lá na Idade Média, você queria comprar uma Bíblia. Eu só comprar uma Bíblia, vou dar uma Bíblia de presente para o meu papai. Aí o que você tinha que fazer? Ir lá no mosteiro e falar, eu quero uma Bíblia. Ele fala, daqui um ano você volta, vou escrever para você. Né? Claro que é uma caricatura, mas era isso, né? Eram os monges copistas. Eles ficavam copiando lá os documentos. Então, as cantigas que a gente viu eram todas manuscritas, chegaram até nós através dos cancioneiros também, ou seja, os locais que reuniram esses impressos não, esses textos escritos à mão. Depois, então, com a invenção da imprensa, a gente vai começar a ter o quê? Livros. Livro, olha que beleza. E qual foi o primeiro livro impresso pelo Gutenberg? A Bíblia, não é? Quer ver? Ó. Inclusive, aqui tem uma imagem da imprensa, da prensa da época. Essa aqui é uma foto mesmo, né? Uma reprodução de como que o Gutenberg imprimia um livro, também demorava muito. Hoje você, por exemplo, colocar aí um texto de 200 páginas para imprimir na sua impressora, quanto tempo vai levar? Se você tiver uma impressora rápida, é minutos, 15, 20 minutos. Se for mais lenta, talvez leve mais tempo. Mas imagine quanto tempo levava para imprimir a Bíblia, porque daí ele tinha que fazer página por página, colocar os tipos móveis. Olha aqui, ó, ele olhando, ó, aqui é o Gutenberg, ó, Gutenberg, né? Então ele está olhando aí, tá errado, agora já foi, né? Não dá para fazer de novo. Então, olha aqui tem uma Bíblia de 1477, ó, tá vendo? Olha o tamanho da bicha, ó, que é em couro, né? Bonito. Isso aí está exposto lá no Museu de Nova York,
Museu de Arte Moderna. Bem que tem outras artes lá que não são modernas, não. Mas, enfim, é uma Bíblia de 1477. Não é a primeira que o Gutenberg imprimiu, ela é apenas um exemplar aí para você dar uma olhadinha. Bom, então o humanismo é uma época de intenso intercâmbio. O intercâmbio entre as cidades, entre reinos, o que irá resultar nas descobertas marítimas e no expansionismo de Portugal, que já tinha começado no século anterior, no século XIV. Então, por exemplo, em 1415 houve a conquista de Celta. Né? Aí, nesse sentido, também a Igreja Católica, que era detentora de muitos feudos, acabou perdendo um pouco do seu poder, não é? Assim, não é que perdeu um pouco, mas não quer dizer que não tinha nenhum poder. É evidente que continuava a ter, mas realmente houve uma diminuição, até porque começaram as críticas à Igreja Católica através, por exemplo, do Martinho Lutero, alemão, né? Mais tarde do Calvino, um pouco antes na Igreja, na Inglaterra, né? Fundou ali a fundação da Igreja Anglicana. Então, o protestantismo também foi diminuindo a influência da Igreja Católica. Muito bem. Outros aspectos do humanismo é que aquela visão teocêntrica, né, Deus no centro, que predominava na Idade Média, vai cedendo lugar a uma visão antropocêntrica, quer dizer, o homem no centro das discussões, no centro das decisões. Traduzido, isso aí é mais ou menos assim, de uma maneira mais, enfim, simplificada. Veja, você pode viver inteiramente sua vida para Deus. Hoje, né, nessa época que a gente vive, você pode viver inteiramente para Deus, não pode? Então, você teria, sim, uma vida teocêntrica. Tudo que você faz é pensando na religião, pensando em Deus. Agora, você pode também ter uma vida voltada para os seus próprios projetos pessoais, para a sua vida, colocando em primeiro plano, na verdade, o estudo, a ciência, o desenvolvimento pessoal. Aí você teria uma visão antropocêntrica. Evidente que hoje, né, nessa nossa época, predomina também ainda a visão antropocêntrica, mas não significa que o teocentrismo, pelo menos como ideia, como perspectiva, tenha sido totalmente descartado. Porém, naquela época, então, começa a haver uma maior liberdade de pensar para além, né, das questões religiosas. Claro que havia ainda, né, entre o século XV e XVI, uma série de questões que ainda precisavam ser resolvidas, como, por exemplo, saber se a Terra era plana. Olha aí, na época descobriram que não era, né? Agora voltou, né? Você vê? Enfim, então descobriram que a Terra não era plana, né? Dava para navegar, não ia cair na beira. Outra coisa também, descobriram que não era o Sol que girava em torno da Terra, né? Que o Sol, na verdade, ficava paradinho ali, né? A Terra é que gira no próprio eixo, e por isso que o Sol acaba, evidentemente, né, aparecendo num momento e não aparece no outro. Olha aí, outra prova de que a Terra não é plana. Mas enfim, né? Cada um pensa o que quer. E mais evidentemente que a igreja não concordava com a tese de que era a Terra que girava e não o Sol. Né? Então, por isso, inclusive, algumas pessoas foram condenadas à morte por isso. Giordano Bruno, por exemplo. Ok? Enfim, então vai cedendo lugar, o teocentrismo vai cedendo lugar ao antropocentrismo. Há também uma retomada da cultura greco-romana, que havia sido deixada de lado durante ali, né, a Idade Média. Muito bem. Bom, vamos agora falar sobre o Fernão Lopes. Então, apesar de ter escrito textos de caráter histórico, acabou produzindo obras que se caracterizam pela preocupação estética com uma narrativa ágil e bem encadeada. Quer dizer, ele escreveu crônicas. Em outras palavras, ele escreveu textos para retratar o que acontecia na sociedade, como uma crônica hoje, uma crônica de jornal, por exemplo. Só que esses textos ganharam importância, por quê? Exatamente pelo fato do Fernão Lopes, que foi considerado, né, foi elevado à categoria de cronista-mor
né, do reino de Portugal, pelo rei Dom João I. Então, ele acabou, né, escrevendo, produzindo textos que tinham um valor histórico, mas também estético. Olha aí, ó. Procurou apoiar seu relato em documentos disponíveis na Torre de Tom, de onde ele também se tornou diretor, nos arquivos reais e eclesiásticos, que é da igreja. Como ele escreveu sobre Dom João, por exemplo, que era o rei da época, ele inclusive conversou com pessoas que conheceram o rei pessoalmente, ou que haviam conhecido o rei anterior, não é? Então, o Dom Pedro, não o nosso Dom Pedro aqui do Brasil, Dom Pedro lá de Portugal, né, naquela época, tá? Enfim, então ele retratou não apenas a partir de uma visão única, mas ele procurou mostrar visões diferentes sobre o mesmo fato. Então, seu modo de escrever é baseado em uma mescla entre a investigação de documentos, a compilação de testemunhos, já que pessoas viveram, né, na época, e a própria interpretação do autor. Bom, segue o ritmo das novelas de cavalaria. Pocotó, pocotó, pocotó. Né? Minha pocotó. Olha aqui, ó. Então, junte-se a isso tudo um estilo pessoal, né? Daí a importância literária, inclusive, sem a exclusiva preocupação em ser agradável ao monarca. Em outros termos, embora tenha como ponto central a história dos reis, quer dizer, o regiocentrismo, o Fernão Lopes procurou apreender todas as esferas sociais, ao tratar da vida social dos períodos compreendidos, o que acaba sendo característico do humanismo, ou seja, valorização da capacidade humana em detrimento da simples submissão ao poder eclesiástico, que é o que eu estava falando, a passagem, então, do teocentrismo para o antropocentrismo. Muito bem. Das crônicas que o Fernão Lopes escreveu, assim, até o rei Dom Pedro, olha aí, ó, Dom Pedro I, Portugal tinha tido 8 reis, de Dom Afonso, o primeiro rei, lá em 1139, misturei o 3 aí, 1139, até esse momento em que, né, o Fernão Lopes começa a escrever. Então, 8 reis. A ideia era escrever as crônicas, a história de todos os reis de Portugal. Eu não sei dizer se ele escreveu todas, mas o que eu sei dizer é que algumas crônicas se perderam, muito provavelmente num incêndio, não é? Na Torre de Tom. O que é a Torre de Tom? Era o Arquivo Nacional de Portugal, né? Como se fosse a biblioteca oficial de Portugal. Ok? Então, só 3 chegaram até nós, que a gente pode ler e acha na internet, por exemplo. Então, a Crônica del Rei Dom Pedro, olha aí, daqui a época em que ele foi o rei, tá? Não é a época que ele viveu, não, senão ele teria vivido só 10 anos. Então, 1357 1367. Ele era da dinastia Afonsina, que é a primeira dinastia. O Dom Fernando também, olha aí, assumiu logo que o Dom Pedro morreu, aí sim, ele morreu em 67, que também era a dinastia Afonsina. Houve um interregno, quer dizer, 2 anos em que Portugal ficou sem um rei definido, e aí o Dom João I começou uma nova dinastia de Avis, que é, inclusive, quem colocou o Fernão Lopes ali como cronista-mor em Portugal a partir de 1418. Veja aí, ó, ele viveu o rei até 1433. Tá? Então, essas 3 crônicas vocês encontram na internet. Aí dá para ler, que é difícil ler, né? É difícil, porque é escrito ainda em galego-português. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, né, a manuscrito, né? O Fernão Lopes tinha que escrever à mão. Então, imagina, porque fala, por que perderam as crônicas? Porque ele só tinha a cópia dele, né? Ele só fez uma cópia. Aí ele falou assim, bom, agora terminei, vou fumar aqui um charuto e tal. Aí esqueceu o charuto aceso e pegou fogo. Mas é invenção minha, né? Mas, enfim, então eram manuscritas. Aqui é uma cópia aí da de Dom Pedro. Olha aí, ó. Aqui é um trecho exatamente dessa crônica. Olha como é que está escrito. Está escrito em galego-português. Eu vou ler só um pouquinho, depois eu explico essa passagem. Ó. A Portugal foram tragidos Álvaro Gonçalves e Pero Coelho e chegaram a Santarém, onde é o rei Dom Pedro era. E é o rei com prazer de sua vinda,
porém mal magoado, porque Diego Lopes fugira, o saiu fora a receber. Então veja, está escrito em galego ainda, português, já está mais próximo do nosso português, mas ainda tem um pouco de galego. Esse Dom Pedro tem uma história muito conhecida que depois vai virar assim, tema de vários textos literários. Então eu vou resumir aqui a história. O Dom Pedro era o príncipe, então, quando ele era príncipe, ele tinha uma namoradinha chamada Inês de Castro. Mas o rei, mesmo quer dizer, o pai dele, não queria que ele namorasse essa Inês de Castro, pela origem dela e tudo mais, né, origem espanhola e tal. E aí, então, enfim, ele acabou se casando com uma outra mulher lá que o pai exigiu, ok? Só que ele manteve o relacionamento com a Inês de Castro. Inclusive tiveram filhos e tudo mais. Né? Então ele era casado, mas a Inês era o seu verdadeiro amor, a sua amante, mas ele amava mesmo a Inês de Castro. O rei, então, mandou matar a Inês de Castro. Né? Esse pessoal aqui, ó, o Álvaro, o Pero Coelho, né, e o Diogo, foram os três que mataram a Inês de Castro a mando do rei. Quando Dom Pedro virou rei, ele mandou matar os três, então capturar. Inclusive, no outro trecho, olha aí, ó, mandou-os matar. A maneira de sua morte, sendo dita pelo Meudo, seria muito estranha e crua de contar. Cá mandou tirar a coração pelos peitos a Pero Coelho e Álvaro Gonçalves pelas espáduas. Então, como é que eles foram mortos? Eles arrancou o coração deles. Um pelo peito mesmo, né? O outro pelas espadas, aqui pelo ombro, né? Então, enfiando a mão aqui, sei lá, a faca, tirou o coração deles, uma morte, então, bastante aí, enfim, né? Chocante. E pior, o Dom Pedro ainda se casou com a Inês de Castro morta. Você já ouviu falar da expressão agora Inês é morta? Nasceu daí. Então, quer dizer, ele se casou com uma morta, já que teve lua de mel. Aí é que tá, né? Então, e segundo consta, ele mandou, ele inclusive, né, o Pero Lopes fala, mandou o beijamão, ou seja, as pessoas, os súditos tinham que beijar a mão da morta. A mulher já estava morta há um tempo lá, imagina, né? Enfim, então essa história de Pedro e Inês ficou muito famosa porque foi imortalizada pelo próprio Fernão Lopes, mas também por vários outros escritores. Inclusive o Garcia de Rezende, que a gente vai até ver ainda nessa videoaula. Bom, então aqui, ó, Crônica de Dom João, né? Está aqui, ó, na Biblioteca Nacional Digital lá de Portugal. Aqui eu coloquei só a imagem, né, o print, para que você possa visualizar. Mas é possível no site, né, não aqui, evidentemente, que aqui é só uma imagem, no site clicar e baixar a crônica. Mas está escrito dessa maneira aí que eu mostrei no slide anterior. Bom, e para a gente aqui, né, dar uma sequência, vamos falar sobre a poesia palaciana. Quer dizer, no século XV, durante o reinado de Afonso V, a poesia se desvinculou do canto e da dança e passou a ser elaborada com um grau de formalidade que lhe concedia ritmo, musicalidade e métrica bem acentuados. Recebe o nome de poesia palaciana, pois os textos eram criados e declamados nos palácios, a fim de entreter o quê? A nobreza, né? Então, a nobreza. Bom, continuando aqui, aqui é a primeira edição do Cancioneiro Geral, também uma imagem, só para, né, visualizar mesmo. E quem compilou foi o Garcia de Rezende, um poeta português que reuniu nesse cancioneiro cerca de 1000 poemas, e por isso chegaram até nós, a maioria era tudo manuscrito mesmo, aí ele foi lá e publicou o livro, foi publicado então em 1516, e reúne 1000 poemas escritos mais ou menos nesse período, de 300 poetas. A maior parte dos poemas já muda um pouco o padrão em relação às cantigas, são escritas em redondilha, maior ou menor, a maioria, né? Alguns têm um outro estilo, ou seja, poemas com 7 sílabas ou 5 sílabas em cada verso, tá bem? Bom, para quem não lembra, há uma videoaula aqui em que eu falo da poesia lírica, aqui no canal, né, sobre a poesia lírica, e lá eu explico como é que faz a escansão, ok? Bom, então se publicou, por exemplo, olha aí, ó, Vilancete,
esparsa, propriamente cantigas também, mas para ser lidas, trovas. Aqui está escrito assim, ó, há um mote e uma glosa. Mote é o assunto, a glosa é o desenvolvimento, tá? Então esses dois termos significam isso. Vamos ler dois poemas palacianos? Vamos lá. Ó. O primeiro é muito conhecido, do João Ruiz de Castelo Branco, Cantiga. Vejam, Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes viste outros nenhum por ninguém. Então, olha os recursos aqui que ele utiliza, ó, a aliteração, a assonância. Também isso eu explico lá na videoaula sobre poesia lírica. E para a gente finalizar essa videoaula, temos aqui trovas do próprio Garcia de Rezende, em que ele fala sobre a Inês de Castro. Olha aí, eu coloquei só um trecho, é um poema longo. Ó, Senhora, se algum senhor vos quiser bem o servir, quem tomar tal servidor, eu lhe quero descobrir o galardão do amor. Por sua mercê saber o que deve de fazer. Vejo que fez essa dama, que de si vos dará fama, se estas trovas querei ler. Então, isso aqui é o mote. E aqui é a glosa, o desenvolvimento. Aí a dona Inês falando. Qual será o coração tão cru e sem piedade, que lhe não cause paixão? Tão grande crueldade, morte tão sem razão. Triste de mim, inocente, que por ter muito fervente lealdade, fé e amor, ó príncipe meu senhor, me mataram cruamente, né? Mataram lá, né? Os três mataram a moça. Eu era moça menina, por nome Dona Inês de Castro, de tal doutrina e virtudes que era digna de meu mal ser o revés. Vivia sem me lembrar que paixão podia dar, nem dá-la ninguém a mim. Foi meu príncipe olhar, por seu nojo em mim, enfim. Aí continua, é um poema longo. Ok? Então a gente finaliza aqui essa videoaula. Tudo bem? Se tiverem dúvida, pode escrever aqui também, né? Pode postar a sua dúvida que eu respondo. Tá? Grande abraço a todos. É isso aí.